Em 15 de julho de 2043, o jogo multiplayer de realidade virtual chamado Infinity Dendrogram foi lançado globalmente e começamos com o protagonista Mukudori Reiji, logando e se registrando como Ray Starling, além de manter sua aparência com alguns pequenos detalhes. E antes de partir, Cheshire, que é um gatinho IA, implementa o Embryo em Ray, que ainda estava em sua forma inicial, mas que depois passaria por uma evolução. Ray então decide que iria spawnar no Reino do Altar, mas antes de ir pergunta a Cheshire qual objetivo deveria focar no jogo, mas ele poderia ser o que quisesse, seja herói, vilão, rei e muito mais. As boas-vindas acaba e Ray é teletransportado, enquanto cai do céu em alta velocidade, e quando no chão, ele nota que tudo ao seu redor era real. Enquanto caminhava para encontrar com seu irmão, uma garota o atropela, fazendo ficar todo quebrado, mas ela logo o cura. E acontece que a garota estava com pressa por estar procurando pela sua irmã mais nova, e deixa seu contato para que Ray entrasse em contato caso a visse, e pela escrita ele nota que a garota é a vice-comandante Liliana Grandria. Uma quest de nível 5 surge e era para que encontrasse Miliane Grandria, o que deixa Ray surpreso por achar que a garota de antes era uma jogadora, mas na verdade era uma NPC, além de pensar do porquê desbloquear uma missão difícil já de começo. Ray então vai até seu irmão, que estava fantasiado de urso e que no jogo se chama Shu Starling. Ray fala sobre sua missão e Shu conta que é uma missão difícil que nem ele mesmo fez, além de Liliana ser famosa e participar até mesmo de fã-clube, com jogadores e Tians, que é o nome genérico para NPCs, onde até mesmo eles têm uma capacidade cognitiva assim como a de humano, fazendo do jogo ser um lugar onde tudo pode acontecer, até mesmo o fato de quando Tian perde a vida. Os dois vão até o local e antes, Shu entrega alguns itens e fala que teria penalidade de ban no login por 24 horas, que é o equivalente a 72 horas no jogo, em caso de um jogador zerar a barra de HP. E dentro da floresta, Liliana enfrentava um enorme enxame de insetos, enquanto protegia sua irmã, mas Shu chega metralhando todos. Assim que Ray se aproxima de Liliane, um grupo entre os quatro é formado e ele fica surpreso por ela ser nível 210. No entanto, um ar misterioso surge, já que mesmo derrotando todos os insetos, a missão não havia acabado, até que de repente alguns demi-dragões aparecem. Shu começa a ativar sua quarta forma para detê-los, mas ele acaba sendo levado. Ray tenta ir até ele, mas um demi-dragão o ataca e Liliane o defende, e pede para que ele levasse Miliane até um lugar seguro. E como não podia fazer muito por ser nível baixo, ele corre com Miliane, enquanto ela dizia que tinha ido pegar Rainberry para fazer o bolo de aniversário de sua irmã, e cita um rapaz de óculos. Quando já estavam próximos do portão, Ray para e se joga junto de Miliane para se defender de um demi-dragão. Ray equipa um broche para manter a vida dela segura e a pede para fugir. Ray é atacado e quase perde todo o seu HP, mas recupera com uma poção. Miliane então começa a correr e Ray ganhava tempo, mas o monstro muda seu foco e ataca Miliane, que continuava viva graças ao broche. E sem ter mais como resistir, Ray pensa que não podia deixar ela desaparecer e começa a chamar seu Embryo, que acaba respondendo ao seu pedido. A Embryo é uma garota que se transforma em uma espada e assim que o demi-dragão ataca, Ray revida e derrota a criatura com apenas um golpe, e logo a garota se apresenta pelo nome de Nemesis, do tipo donzela, que havia nascido do corpo, coração e alma de Ray, e com isso todos ficam a salvo e Ray consegue completar sua missão. Já em um lugar desconhecido, alguns seres contavam sobre terem falhado em derrotar a irmã mais velha com envenenamento, mas estavam surpresos por um player iniciante derrotar um demi-dragão e que estava ansioso para eliminá-lo. E enquanto comemoravam pela vitória, Ray recebe um aviso de estar com fome na vida real e desloga por um instante. Quando de volta, Shu fala que Nemesis sempre será uma donzela, mas podendo ter alteração na sua forma de arma, além de ser do tipo híbrido. E também da primeira à terceira forma, os Embrios são considerados rank baixo, da quarta até a sexta é rank alto, e o sétimo já é o rank superior, mas poucos conseguiram chegar até a última forma. E 6 meses atrás, o Império de Drift, a Terra das Máquinas, iniciou uma guerra contra o Império de Altar, que acabou perdendo parte do seu território, Tians e Arksage, e metade dos cavaleiros, além do rei, já que a maioria dos mestres do altar não haviam participado por não ter premiação. E isso fez com que Liliane tivesse ressentimentos por Shu, que não havia participado da guerra, além de ser um dos membros do ranking. Mas diz também que logo Drift irá atacar novamente, e que muitos jogadores imigraram para outras terras, após a derrota de Altar, além de embaralhar 70% do ranking, e Ray via isso como se fosse seu novo objetivo. Ele então se prepara para upar e começa a fazer os requisitos para Paladino, conseguindo recomendação de Liliane e a doação para a igreja, faltando apenas mais um. Enquanto upava de nível e desbloqueava novas habilidades, Ray avista duas pessoas que também estavam upando e os ajuda com a habilidade de cura. Ambos se apresentam e o garoto se chama Rook, e a moça ao lado é a sua Embryo do tipo guardiã, chamada Babylon, e como agradecimento, Rook os chama para comer e as duas Embryos estavam satisfeitas. Já um tempo depois,
Depois, eles se despedem e Ray volta ao par e é ansioso para atingir o nível 13, mas de repente algo o atinge, mas ele conseguiu rapidamente counterar e nota que era um embrio do tipo guardião, no formato de monstro, o que fazia dele um player killer. Ray corre e se defendia, mas quando percebe, acaba de frente com a mira do PK e do enxame de monstros, onde acaba zerando todo o seu HP e recebendo a penalidade de 24 horas, e volta para o mundo real. Quando a penalidade acaba, Ray volta para o jogo e nota Nemesis que estava triste e tenta se desculpar, mas ela se lamentava por não ter sido forte contra o embrio, pois ela achava apavorante caso Ray não fosse um jogador e desaparecesse para sempre, mas ele a consola e Nemesis volta a ficar animada. De noite, eles vão até o labirinto da tumba, onde aparecem os PKs, mas Nemesis estava assustada já que lá ficava próximo de um cemitério, além de ficar aterrorizada por ter sido usada para derrotar zumbis. Ray e Nemesis percebem alguém subindo a escada e rapidamente são atacados por uma corrente, mas conseguem cauterar. O rapaz misterioso sobe, mas acabou sendo tudo um mal entendido, ao ter confundido Ray com um monstro, por já estar naquele lugar por 5 dias, chegando até o 48º andar sozinho, e ele se apresenta como Fígaro, o mesmo que está no topo do ranking. Fígaro chama Ray para ir até Gideon, pois havia ficado interessado nos dois e queria lutar contra ele. Mais tarde, Ray começa a polir Nemesis que estava em sua forma de espada, mas Ray se sentia envergonhado ao fazer algo do tipo, por pensar estar tocando em partes peculiares. Em outro dia, Ray e Rookie conversavam sobre os PKs possivelmente terem sido derrotados por alguém, e uma moça misteriosa aparece e confirma, e seu nome é Adler Marie, uma jornalista, e ela cobra para que obtivesse mais informações. E assim que pagam, Marie conta que os PKs estão agora pagando a penalidade por ter o HP zerado, onde se localizam no leste, sul e oeste, mas Ray acha estranho por não ter citado o norte, já que foi onde havia sido derrotado. E quem tinha feito isso foram os mestres que evoluíram seus êmbrios para a 7ª forma, e cada um deles exterminou um clã de PK. Marie começa a mostrar partes do acontecido através de um item, onde um garoto acaba sendo derrotado com facilidade, mas o chefe de uma das gangues diz que no norte não tinha gangue alguma, mas sim apenas um único player, e enquanto falava, o chefe acaba sendo atacado por Fígaro, que derrota seus companheiros, mas vendo que estava em desvantagem, o de armadura decide fazer uma trégua através de um contrato. No entanto, foi tudo armado e o rapaz começa a usar a ultimate de seu embrio, onde converte o poder defensivo em ofensivo, tendo um ganho de 10 vezes mais durante 10 segundos, mas isso não foi o suficiente para deter Fígaro, que o derrota de forma brutal. Já no leste, Tsukio os derrota facilmente junto de sua seita, e no oeste, Lei Lei golpeava todos os PKs com muita facilidade, os vencendo rapidamente. Já o PK do norte tinha sua identidade desconhecida, além de ser um superior killer, e na gravação, o Rei da Destruição utilizava de seu embrio navio de guerra para deter os PKs, mas mesmo com isso, o superior killer ainda conseguiu fugir, o que acaba deixando Nemesis e Ray animados para derrotá-lo. E no local da destruição, os dois entram em uma fenda, onde os levava até Cheshire, que avisa sobre a manutenção ambiental que vai acontecer, mas fica surpreso por terem entrado nesse lugar, além de achar incrível Ray ter uma embrio do tipo donzela. Ray fala sobre os PKs não serem punidos, mas Cheshire fala que as pessoas da lista de procurados, mesmo sob custódia, podem deslogar, zerar seu HP e voltar como uma pessoa livre, além de terem uma prisão de jogadores. Fazendo assim, a punição por zerar HP não será a única penalidade. E antes de irem embora, Cheshire fala para terem cuidado e dá uma dica dizendo que o coração dos ogres é no estômago e logo se despedem. E enquanto pesquisavam antes de ir até Gideon, Ray nota que Marie apareceu de repente, pois também tinha assuntos para tratar no mesmo lugar, e decidem que a missão será de entregar mercadorias até a guilda de Gideon. E distante, algumas pessoas são cercadas por goblins e ao tentarem fugir, elas são atacadas por um enorme monstro. No dia seguinte, enquanto seguiam pela viagem, Marie fala que não podia lutar, já que sua habilidade de jornalista estimula os pontos de experiência, mas logo à frente eles avistam um grupo sendo atacado por goblins, e Rookie libera Marilyn para atacá-los. Ray segue os golpeando enquanto Rookie e Marilyn utilizavam encantos mágicos e derrotam os goblins, mas não era apenas eles. Um monstro pula em direção a Ray que desvia e cautera o golpe da enorme criatura, e notam que ele é o boss da recompensa que tinha na lista, que é o chefe dos goblins. Ray tenta avançar, mas acaba sendo atingido pela fumaça que causa vários efeitos negativos, mas Marilyn o protege, só que não era párea para o ogro, e Rookie a chama de volta. Babylon tentou encantar, mas não causava efeito algum. Ray tentou atacar, mas ainda não tinha força suficiente para derrotar, até que Marie joga o Elixir em seu rosto, fazendo ficar curado das doenças por 3 minutos. Ray avança rapidamente e o corta, enquanto pensava em uma forma eficiente de derrotá-lo, já que utiliza bastante de seu First Heal. Nemesis o fala para estreifar e evita o golpe de um pássaro gigante, que acaba ficando para Rookie e Babylon detê-lo. Enquanto isso, Ray enfrentava o ogro, e assim que faltava apenas 10 segundos, ele usa seu counter com o dano acumulado contra o ataque da criatura, mas ainda não havia sido suficiente, e pelo efeito do Elixir ter acabado, Ray volta a ter os efeitos negativos, mas logo lembra da dica que Cheshire havia passado. No entanto, um bip soava, mas sem responder à evolução de emergência da vingança da donzela, Nemesis acaba iniciando e assim que completa, a segunda forma surge, mas logo são atacados pelo ogro. Ray desvia e nota a segunda forma de Nemesis, e logo começam a atacar a criatura, e o poder era tão imenso que invertia os status de doenças e recuperava o HP. Ray pega essa possibilidade
invencibilidade e ataca o ponto fraco da criatura, mas ainda faltava mais poder. Ray volta a atacá-lo e é golpeado, e continuava fazendo isso até acumular dano causado em si mesmo. Nemesis volta para sua primeira forma para que usassem o counter contra o ataque do ogro, e quando estava próximo, outro ataque estava sendo preparado, mas é parado com algo que arremessam e Ray o derrota. Maria se aproxima e o entrega uma poção, e Ray pergunta se tinha algum superior killer no local, e Maria confirma que sim, e que ele havia disparado seu embrio de longe, e logo seguiu em direção até Gideon. Rookie aparece com um pássaro enorme que o domesticou e deu o nome de Audrey. O moço que estava no local agradece Ray por ter os salvado, e logo Ray observava as vítimas, enquanto notava o quão real é e se aquilo era realmente um jogo. Enquanto isso, em um local desconhecido, um rapaz misterioso observava Ray e suas habilidades, enquanto esperava ansioso para saber como seria a sua evolução, para que atinjam os 100 superiores e assim alcançar o Infinity. E o rapaz dizia tudo isso afirmando que aquele lugar é um jogo. Após chegar na cidade, eles vão até a guilda dos aventureiros e Ray recebe 1 milhão de lir, que é a moeda do jogo, pela cabeça do ogro, e eles dividem a recompensa. Ray compra alguns braçais e nas tentativas de usá-lo, acaba não dando muito certo. Nemesis e Ray notam uma pessoa fantasiada que dizia ser o Dr. Flamingo e entrega uma poção de cura para Ray se recuperar dos efeitos de seu braçal. Ele bebe, mas logo sente uma forte dor de cabeça. Quando dá conta, estava com orelhas de animal e começa a ameaçar o rapaz, que acaba saindo correndo após ter chamado Ray pelo nome, e o deixando confuso por nunca ter falado para ele. Rookie e Ray mudam o visual e Ray vai numa máquina de gacha, e na primeira vez ganha um passe para o labirinto da tumba, já que Rookie ganhou um pedaço de uma armadura especial. E na segunda tentativa, Ray consegue Zephyros, uma montaria, mas ele ainda não tinha uma habilidade de montaria. Ele desloga por um tempo para fazer uma pesquisa sobre como conseguiria, mas enquanto pensava no que poderia fazer, ele e Nemesis avistam uma moça que estava cercada por valentões, que ameaçavam o irmão dela de virar o jantar do chefe. Ray corre e fala para que parassem, mas outro rapaz diz o mesmo e fala que era nível 126. Os valentões vão na direção dele e o deixa no chão facilmente, e quando um deles tenta acertar Ray, ele revida e fica surpreso, já que a braçadeira aumenta a força em 100%. Os valentões fogem, mas avisam que tinham o irmão da moça com eles. O rapaz que estava caído se apresenta como Lespis Hugo e fala que havia sido derrotado pois seus atributos físicos estão quase em nível de um iniciante. A moça de antes aparece e os implora para que salvassem seu irmão, e eles aceitam, mas logo atrás, uma garota chamada Sico aparece com os dois valentões que tinha interrogado, à procura do esconderijo que fica na Cordilheira Cruella, e Sico é um membro do grupo de Hugo. Uma nova missão de nível 8 é ativada para que resgatassem Rudy, e no caminho, Hugo começa os preparativos, chamando por Maginger, a arma principal do Império Drift. Eles chegam no local e bolam um plano para invadir, mas antes, Hugo fala que é um mestre de donzela, e o que tem em comum com o outro é que não pensam no Infinity Dendogram como um jogo, e o lembra que não é crime tirar a vida de um Tian se for em legítima defesa. E quando alguns membros da gangue voltam, Hugo começa os bombardeando e Ray entra no local, mas nota que haviam usado crianças que perderam a vida para virarem zumbis e logo os incinera. E por ter derrotado 100 deles, Ray consegue o poder de ativar a habilidade Luz de Prata Purificadora, mas logo se lamentava pelo que havia feito, mas não podia se dar por vencido e resolve encarar tudo e seguir em frente. Sico se comunicava com Hugo dizendo que teria os derrotado facilmente se tivesse usado seu embrio, mas Hugo aguarda até que o plano estivesse em andamento. No entanto, percebe algo vindo e dispara, e era o líder Ghouls, uma criatura que devora humanos. Ghouls avança até Hugo e o detém facilmente, jogando-o para longe e logo começa a devorar outras cabeças bem na sua frente, e Hugo se recusava a usar a habilidade que Sico ficava insistindo. Ghouls vai em direção a algumas crianças, mas Hugo a chama e começa a pensar que não iria fugir, pois esse não era o Hugo que havia criado. Ghouls avança rapidamente, mas Sico desativa o disfarce de escudo, fazendo desaparecer o selo de mestra de embrio de sua mão e liberando sua real forma, que é a de um embrio do tipo donzela de carruagem, e logo derrotam Ghouls. Ray, que adentrava o local, acaba vendo uma criança em um círculo e atira de lá, mas era tudo uma armadilha criada por uma criatura que ansiava se tornar o imortal rei dos cadáveres, Lich, que o havia acertado com uma adaga coberta de um veneno paralisante, mas tudo foi por água abaixo. Ray se levanta e, já que estava com a segunda forma de Nemesis, conseguia anular os efeitos negativos e ataca Lich, que desperta alguns mortos-vivos e foge, mas Ray o seguia com sua montaria, e assim que do lado de fora, Lich nota que Ghost tinha sido derrotado e acaba cercado por Ray e Hugo, e resolve utilizar seu cristal do ressentimento para formar uma magia e lançar contra Ray, que a countera sem dificuldade alguma e o derrota. Hugo remove as maldições de Ray, que nota que Sico, na verdade, é um embrio e seu real nome é Cocytus. Eles entram novamente para resgatar as crianças, mas os capangas de Lich tinham algumas reféns, e um deles pega o inventário de seu chefe e o destrói, fazendo com que algumas moedas caíssem do item e também algo estranho que gruda na mão do rapaz. Mas era Lich, que acabou sugando a vida de todos que estavam ali. Novamente, na sala desconhecida, o sistema informa a aparição de uma criatura de grau épico, nomeada de Cavalo Boi Assombrado, o Ghost Maze. Ray e o pessoal saem e notam que o monstro havia sido criado através dos cadáveres, além de que já estavam quase sem poder algum restando. Uma criança começa a chorar e o Ghost ia atacá-la, mas Ray a detém e pede para Hugo levar as crianças com ele. Hugo as leva e Ray nota que seus ataques são inúteis contra o Ghost, que tem uma rápida
rápida regeneração, e Nemesis volta a sentir novamente uma sensação estranha vinda de seu contador de dano, mas percebem que era por terem coletado bem mais do que haviam coletado antes. Ray volta a atacá-lo, mas o controle da criatura ficou para Ghost, que agora ia em direção a Hugo e as crianças. Ray o perseguia e arremessa Nemesis e volta a cortá-lo profundamente e percebendo que o núcleo fica na cabeça. Lich volta ao controle e dispara um golpe mortal. Ray o cautera, mas é fortemente golpeado e Nemesis se usa para diminuir o dano de impacto em Ray, que acaba desmaiando e com vários ossos quebrados. E para que não o deixasse perder a vida mais uma vez, Nemesis deixa a poção em sua boca e beija Ray para que pudesse ingerir o líquido. Nemesis não queria que seu mestre fosse derrotado e acreditava que ele voltaria logo. Ela transforma um de seus braços em uma lâmina e se dirige até o monstro. Enquanto isso, Ray acaba tendo uma reprodução de lembranças de quando seu irmão o encorajou pela escolha que havia tomado de salvar uma garota. E foram as palavras que ouviu nesse dia que essa memória ficou marcada, e Ray agradece ao ser misterioso que era apenas um fragmento que o ogro havia falhado em criar, mas que agora faz parte de Ray, que volta e protege Nemesis. Ele diz ter um plano e os dois começam a pôr em prática. Ray solta seu miasma infernal, mas Lich continuava disparando. Ray pega uma parte do corpo do monstro e ingere, e vai rapidamente em direção ao núcleo e o acerta em cheio. E após derrotá-lo, Ray consegue a habilidade capaz de montar no Silver. Nemesis o pergunta se ele continuará nesse mundo, já que terá diversas adversidades, mas isso era motivo para que ele desse tudo de si para proteger a todos. E na cidade, Hugo e Zico são encontrados pelo Dr. Flamingo, que confessa ter colocado uma escuta em Ray, o que preocupa que alguém como Ray pode arruinar o plano de Hugo, mas o doutor fala que se tudo der certo, haverá poucas baixas e que no dia seguinte, o Triângulo da Sabedoria dará um fim à guerra entre o Império e o Reino. No dia seguinte, um poderoso jogador chamado Shunryu conversa com seu subordinado, Kang, que é atingido por uma bala sem ser ferido. O grupo de ladrões que atirou é liderado por Eldridge, rei do assalto. Ele se posiciona para lançar um ataque à distância, mas é derrotado ao ter seu coração roubado por seu oponente, e Shunryu massacra todo o grupo assaltante facilmente. Ray analisa as habilidades que ganhou de Ghost, mas sabe que não pode usá-las na cidade, já que seria incriminado. Mais tarde, ele e Nemesis se encontram com Mari, querendo dicas para evoluir mais. Ray fala sobre seus pontos fracos e ela o aconselha a aumentar sua velocidade e resistência para conseguir acompanhar o PK. Além disso, habilidades da vida real se refletem no jogo. Mari ainda o lembra do poder especial de seu êmbrio, que só poderá ser aprendido no nível alto. Ao ser questionada, ela revela que seu êmbrio tem o nome de Arkincel, mas não revela mais detalhes. Hulk chega junto com Babylon e Mari entrega bilhetes de uma batalha entre níveis superiores, incluindo Figaro contra Shunryu. Até a hora do evento, Ray vai receber sua recompensa, mas Hulk fica para conversar mais com Mari, parecendo saber algo pessoal dela. Ray recebe 8 milhões pela sua última vitória, mas não quer tocar no dinheiro até falar com Hugo. Ele e Nemesis se encontram com Shu, que está fazendo muito sucesso com as crianças. Um porco-espinho está em sua cabeça e uma garota se aproxima se desculpando por seu Behemoth os incomodar, e ela o leva ganhando doces de despedida, deixando Nemesis apreensiva com sua presença. Enquanto conversam no café, os três combinam de assistir a luta de Figaro juntos, e Shu elogia seu irmão por derrotar 2 MCU em tão pouco tempo, já que Shu foi um dos primeiros a derrotar uma criatura dessas no jogo. Ele se despede e Nemesis questiona o que ele trabalha. Ray fala que seu irmão teve várias profissões, mas atualmente ganhou na loteria e se aposentou. Zico chega junto a Hugo e os dois dividem o prêmio da última batalha. Ray fala que jamais esconderia a recompensa do amigo, e Hugo fica apreensivo, já que ele está usando o uniforme do seu clã, chamado Triângulo da Sabedoria. Depois de conversarem sobre Ghost, Ray e Nemesis se despedem para assistir o confronto dos superiores. Antes de saírem, Hugo comenta que Figaro entrará na arena pelo oeste e dá ênfase na direção. Zico nota que ele vazou uma informação, mas Hugo ainda planeja seguir com o plano. O subordinado de Shunryu está doente e não poderá assistir a disputa de seu mestre. Ele agarra a embaixadora e salta pela janela para não se atrasar no duelo. Dr. Flamingo conversa com alguém chamando-o de Excelência. Ele fala que a rainha dos monstros não vai agir, mas mesmo assim poderão dar conta do plano. Na arena, duas garotas se enfrentam, já que ambos os mestres têm êmbrios em sexta forma. Os combatentes são Julieta, a Cavaleira Caída, e Chelsea, a Grande Pirata. As duas pronunciam seus ataques supremos, atacando para finalizar a batalha, e Julieta é vitoriosa. Ray e Nemesis procuram por Shu, que está passando informações de suas suspeitas na plateia para Figaro, fantasiado de leão. Nemesis comenta sobre a amizade dos dois, e Figaro começa a falar sobre suas posições, sendo interrompido por Shu. Ele foge do assunto dando um brinco de telepatia ao seu irmão. Assim que eles saem, Figaro repreende Shu por não revelar sua identidade ainda. Ele foge do tema e fala que as chances de Figaro ganhar estão baixas. Apesar disso, ele promete lutar com tudo que tem. Ray quase aposta uma grande quantia no Figaro, sendo impedido por Nemesis, que o golpeia, e Shunryu aparece falando que não estão levando a sério. Ray entra em posição de ataque, empunhando sua êmbrio. Shunryu se prepara para cortá-lo com sua garra, mas Shu impede a situação, se apresentando e desviando de um golpe do grande mestre. Ele comenta que quando vencer Figaro, também terá Shu para enfrentar num divertido duelo. Antes de se afastar, Ray o questiona sobre o que fará com a embaixadora. Shunryu ri após perceber a preocupação dele e sussurra em seu ouvido sobre brincarem depois, saindo do lugar logo em seguida. Ray
Ray parece reconhecer aquela voz e Shu conta que aquele é um dos 4 maiores jogadores da Terra dos Eremitas. Ray leva seu irmão para a sala privada onde assistirão um evento e apresenta seus amigos. Marie parece com medo de ser reconhecida por ele, mas nada acontece. O duelo tem início e saindo do lado leste, Chunil aparece, seguido de Fígaro, vindo do lado oeste. Os dois se posicionam para a batalha enquanto as instruções finais são dadas. Poções de cura são proibidas, mas ambos podem usar habilidades especiais. Chunil levanta a mão, pedindo atenção, e afirma que não dará um único passo até que Fígaro esteja de joelhos, sendo vaiado no ato. A batalha se inicia e Fígaro lança suas correntes que estão sendo defendidas sem esforço numa batalha à distância em alta velocidade. Ela está sendo desacelerada pela barreira para que o público consiga assistir. Fígaro estava na defensiva enquanto enfrenta as garras do inimigo que estão soltando os selos. Chunil lança um feitiço e um ser de fogo parte de sua mão, se misturando aos selos ativados e gerando uma grande explosão. Fígaro usa um equipamento especial para se defender e não poderá reusá-lo pelo resto da luta. Chunil sussurra outro feitiço e a barreira de seu inimigo se desfaz. Ele cospe sangue ficando ajoelhado e na garra do mestre seu pulmão está suspenso. Aquilo foi planejado desde o início e Chunil afirmou que não se moveria, por isso não seria possível usando a magia poderosa. Ele usou o Warp, uma habilidade de super longa distância, e agora ambos permanecem em seus lugares. O mestre ainda está receoso já que Fígaro nunca revelou seu êmbrio, aparentemente, e Shu comenta que ele tem usado durante toda a batalha. Fígaro sai de suas roupas e começa a se defender das garras de Chunil, ainda com velocidade. Fígaro está lutando com uma cara de louco e consegue cortar 2 garras do oponente. Ray afirma que o êmbrio dele está aumentando sua força conforme perde equipamentos, e chama aquilo de utilidade e contramedidas. Shu concorda e explica que os atributos de Fígaro aumentam de forma proporcional e infinita ao tempo de batalha. A troca de golpes continua e Fígaro larga suas espadas, reunindo o poder em suas mãos, invocando uma espada enorme. Shu vê aquilo e entende que ele está pronto para matar. A espada é uma presa do dragão Zenith, um item superior. Shu ri e invoca a presa Yinlong, e os dois partem para seu ataque final. Fígaro tem seu braço cortado e a espada de Chunil voa no ar. Fígaro tenta um golpe próximo, mas Chunil perfura no peito com sua garra, ficando chocado por não causar dano. Shu revela que seu êmbrio é em forma de coração e está no seu peito. Fígaro empunha a presa da glória e finaliza Chunil, o partindo ao meio e o fazendo sumir. A plateia comemora, mas o evento ainda não acabou. Fígaro permanece imóvel e o tempo na barreira foi congelado. No céu, Dr. Flamingo chega voando e se dirige à plateia. Ao ser questionado, ele tira sua roupa de pinguim, sendo reconhecido como Mr. Franklin, o superior de Drift que derrotou o rei e subordinados de Altar. A plateia tenta atacá-lo sem efeito. Já um pássaro se aproxima dele, se transformando em uma garota loira como refém, e ela é Elizabeth, a segunda princesa. Todos ficam apreensivos enquanto ele ri, e Marie está arrumando o ingresso de última hora para assistir a batalha e avista uma garota sendo arrastada para um beco. Ela finaliza os ladrões usando artes marciais, só que mais cavaleiros aparecem querendo recuperá-la. Marie a leva dali carregada e depois descobre que a garota era Elizabeth, a segunda princesa da nação de Altar. Ela fugiu para ir até Gideon e Marie se oferece para mostrar a cidade. Voltando ao tempo atual, Mr. Franklin está segurando a princesa Ellie e fazendo um discurso de ameaça. Um mago na plateia o interrompe e ataca sendo envolto por um slime imortal, e ele acaba sendo desintegrado. As pessoas correm e uma garota tenta lançar fogo no slime, causando uma explosão, já que a criatura é feita de oxigênio. Franklin deixa claro que tem um controle da ativação dos slimes e que vários deles estão espalhados por toda a cidade, e em uma hora todos serão ativados, e a única forma de impedir é destruir o dispositivo na mão dele ou matá-lo. Ele dá início ao jogo, os desafiando a enfrentá-lo. Ray e seu grupo ficam confusos e Shu questiona por que ele contaria como vencer. Todos vão até o saguão e Marie parece ter sumido. Enquanto isso, as pessoas tentam sair da barreira. Um holograma de Franklin aparece e explica que a cada explosão ali, uma nova criatura slime vai ser liberada, sobrevoando a cidade em uma criatura. Ellie o questiona sobre o ataque, e ele afirma que o confronto de superiores foi uma forma de mostrar que Altar ainda tinha forma de lutar. Isso seria ruim na Segunda Guerra. Se os superiores não resistirem ao ataque de Tians, perderão a esperança nos mestres. Já fora da barreira, os subordinados de Franklin estão prontos para atacar. Ray se aproxima da barreira e nota que pode atravessar, já que seu nível é inferior a 50. A notícia se espalha e os Tians começam a procurar os níveis mais baixos. Shu alerta seu irmão sobre aquilo ser uma armadilha, mas Ray não recua. Shu lhe entrega seu último broche e Ray avança liderando os de rank baixo. Um dos subordinados, chamado Red, começa um ataque, mas Ray lança miasma infernal, afastando-os com um gás venenoso. Red termina o feitiço e tenta lançar uma grande bola de fogo, sendo silenciado por Hulk. Suas invocações de Audrey e Marilyn também estão na batalha. Os inimigos começam a atacar a si mesmos, graças ao feitiço de charme de Babylon. Red tenta lançar uma esfera de fogo em Ray, que se defende com o broche de seu irmão, revidando o ataque e o derrotando. O cavaleiro líder dos subordinados invoca Durandal, eletrificando sua espada e cortando um oponente ao meio. Ele recebe o mesmo dano que causa e cai no chão derrotado, já que aquela armadura era um item de Hulk. E no céu, Franklin mostra o mapa
mapa de seus ataques para ele, e a criatura na qual se movem muda seu rumo no céu, e a princesa entende que o dispositivo é para evitar confrontos com mestres. O mapa de repente apita e Franklin recebe múltiplos ataques. A criatura alada cai junto da princesa e Franklin entende que foi atacado pelo único jogador não superior que já derrotou alguém nesse nível. Enquanto isso, Hulk quer saber mais, porque estão rumando ao oeste e Ray se lembra do que Hugo lhe falou. Mary resgata Ellie e já está fugindo junto dela. Ela lhe mostra o rastreador que pegou de Franklin, usado para se afastarem de seus inimigos. Ela explica que o símbolo Ouros é Franklin, paus e copas são seus amigos. E nisso as duas continuam correndo, mas a princesa é transformada em pássaro, voando para longe. A habilidade foi ativada através de uma das criaturas nas proximidades. Ele envia paus para atacá-la e ela pula escapando de um grande golpe que levanta poeira. E de longe ela vê um homem junto de 3 bonecos automatizados que tocam instrumentos ao comando de seu mestre. O homem se apresenta como Veldor Bell, rei das orquestras, um superior. Mari invoca uma arma de fogo mirando no oponente. Enquanto isso, Sico é usada por Hugo para lutarem contra alguns mestres. Eles são congelados pelo portão do inferno e usando seu traje de combate, ele os incinera facilmente. Os veteranos podem ter experiência em batalha, mas Hugo está certo de que não perderá. E por hoje é só, pessoal. Comenta aí caso queira parte 3 e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!